Agora em Retratos. O trabalho humanitário da ADRA com a Unicef em Roraima, atendendo os venezuelanos. Trabalhamos 5 áreas, 5 setores: saúde, nutrição, água, saneamento e higiene. Eu me sentia afogada, mas graças à ADRA e a ela, eu fui apoiada e a minha família também. Eles acham que chegamos e nos deram um colete. Acham que atrás do colete não tem uma história. E quando contam minha história, eles ficam mais tranquilos. Dizem, você passou por isso? Sério? Sério, passei tudo isso para chegar onde estou. Pessoas comuns, como você e eu, se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis. Seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Nesta semana, o programa Retratos está em Roraima, um estado que tem crescido bastante. Nós já estivemos aqui em anos anteriores e a impressão que dá é que Boa Vista, a capital do estado, está cada vez mais desenvolvida e, ao mesmo tempo, mais cheia de pessoas. O comércio está aquecido e a oferta de serviços cada vez maior. É o que indicam alguns estudos, um deles relacionando o crescimento econômico do estado com o fluxo migratório dos venezuelanos. O mercado cresceu e o Produto Interno Bruto, o PIB, do estado cresceu acima da média dos demais estados. Outro ainda revela que em 2022 Roraima bateu pelo 4º ano consecutivo o número de exportações. E nada indica que o quadro deve mudar, afinal o fluxo migratório continua. E só entre janeiro e março deste ano, quase 40 mil venezuelanos passaram pela fronteira de Roraima. Então, onde você vai, principalmente nos supermercados, a presença dele é muito grande. Assim, então, está mais recorrente do que anos passados, né? E a aceitação no próprio mercado também está maior. Nós vemos hoje o migrante refugiado em várias áreas, né? Supermercado, posto de gasolina, e eles veem a necessidade e uma oportunidade de se ingressar no mercado de trabalho. O roraimense já entendeu que não vai diminuir, que esse fluxo não vai diminuir, que não vai acabar. O espaço também vai ser aberto e dado para eles também, para que eles venham contribuir. Infelizmente, a situação em que muitos venezuelanos se encontram é crítica, com crianças em desnutrição, idosos, enfermos e outros sem dinheiro. Eles chegam sem ter para onde ir e, em muitos casos, acabam vivendo em lugares que são chamados de ocupações espontâneas. Então, muitos deles, quando chegam ao país, alguns não conseguem acessar o abrigamento e eles vão para uma ocupação espontânea, que geralmente é um local onde se reúne várias famílias no mesmo ambiente. Pode ser um local maior, um local pequeno, mas ali moram várias famílias. A migração venezuelana aqui em Roraima já leva alguns anos, mas ainda não deixou de existir. Normalmente, os venezuelanos que chegam ao Brasil buscam ser encaminhados a algum dos abrigos, mas aqueles que por algum motivo não conseguem, acabam vivendo nas chamadas ocupações espontâneas, que são lugares como esse, com condições insalubres de saneamento, saúde e habitação. Nessas comunidades, a maioria são comunidades que não têm saneamento, que não têm instalações sanitárias para defecação. Porém, eles têm a defecação a céu aberto. As situações são diversas. A falta de banheiros, a contaminação das fontes de água e o risco de transmissão de doenças. Nessa ocupação, conheço a Yesirê, uma mãe de família que revela as condições de saneamento do local quando chegou.
Bom, quando cheguei nessa ocupação, haviam 8 famílias. E tudo era mato, tudo era mato. As necessidades se faziam em sacolas e se jogavam no monte. E era difícil, porque tinha cobras. E para tomar banho e lavar a louça, como vocês faziam? Como hacían, por exemplo? Tinha uma água passando no chão e ali cada um lavava seu prato e tomava banho. E as crianças tomavam banho ali mesmo. Essa realidade se tornou tão presente que diversas organizações em Roraima prestam apoio a essas famílias. Entre elas, a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, juntamente com a Unicef. Um dos projetos para atender essa população é o projeto Emergência Roraima, que atende as pessoas na área de saúde nos diversos abrigos, nas unidades básicas de saúde e nas ocupações espontâneas. O projeto Emergência Roraima tem uma proposta de atender a população, principalmente na faixa etária de crianças e adolescentes, levando saúde, nutrição, água e higiene para essa população. É um projeto em parceria com a Unicef, né? E trabalhamos 5 áreas, 5 setores: saúde, nutrição, água, saneamento e higiene. Na comunidade de Iessirê, o projeto da ADRA entrou com um banheiro e encanamento para as famílias. Não resolveu todos os problemas, mas contribuiu muito no conforto, na higiene e diminuiu consideravelmente o risco de doenças. Bom, melhorou porque, graças a Deus, já temos banheiro. Por exemplo, deste banheiro se beneficiam 6 famílias. E dos banheiros dali de trás se beneficiam outras famílias e estamos assim. Meu nome é Ruxbelis Pérez, venho de Anzoátegui, Anaco, e tenho 19 anos. Hoje, Ruxbelis começa o dia cuidando da sua filha de 3 anos. Mas até pouco tempo atrás, sua vida era um pouco diferente na Venezuela. Bom, a situação ficou muito difícil lá, porque às vezes ficávamos um dia sem comer, ou comia só uma vez por dia, e eu estava estudando. Então decidimos migrar. Meu pai já não conseguia trabalho. Ele teve que vender tudo que tinha lá, exceto a casa. E junto com meu pai e minha mãe, decidimos vir para o Brasil. Em uma situação como essa, toda a família sofreu. E Ruxbelis teve que interromper os estudos e ir para um lugar onde sua família não conhecia absolutamente ninguém. Chegaram a passar uma noite na rua e, em seguida, foram acolhidos dentro de um dos abrigos para migrantes e refugiados em Boa Vista. Foi muito difícil. Foi difícil demais deixar tudo que tínhamos, amigos e familiares, e com a pouca roupa que tínhamos, viajar. Nós, que éramos 4 mulheres, conseguimos entrar no abrigo, mas meu pai ficou de fora, porque tinha muita gente naquele momento. E eles nos davam comida e nós nos encontrávamos com meu pai para que ele pudesse comer, porque realmente não tínhamos nada e foi muito difícil. O tempo de permanência da família no abrigo terminou, e sem ter para onde ir, eles tiveram que morar em uma ocupação, em condições ruins de habitação e com uma situação ainda mais dramática: uma gravidez de Ruxbelis aos 16 anos. Foi nesse momento que Nahara, uma das agentes comunitárias da ADRA em Boa Vista, se aproximou da família. A ADRA chegou ali e não sabiam que nós estávamos ali porque estava tudo coberto de chapas e não dava para ver a parte de dentro. E haviam 6 famílias ali, incluindo a nossa. Ela nos conheceu, disse que nos iam apoiar no que pudessem e nós ficamos muito felizes. Foi aí que vieram as bênçãos para nós. A Rosbeli, é uma ocupação, ela morava na ocupação Autoposto Equador. Aí eu cheguei lá e consegui aquela situação, que a menina estava grávida, aquela situação de família que a mãe estava, sabe? Porque ela nesse momento era menor de idade e a gente já orientou a mãe, não se preocupa não, que a gente vai assim, acompanhar toda a gravidez dela. Eu já vou indicar para vocês
marcar sua consulta e aí só você tem que assistir a essa consulta. O atendimento de Nahara com Ruxbelis mostra bem como funciona a outra parte do projeto Emergência Roraima, que vai além do serviço nas ocupações, como o local onde mora Yesirê. A missão aqui é fortalecer o atendimento do sistema público de saúde, conectando pessoas como Ruxbelis às unidades básicas de saúde, as UBSs. Nós temos a parceria junto com a Unidade Básica de Saúde, onde as nossas equipes, nossos monitores, nutricionistas, atendem dentro da Unidade Básica de Saúde. Para que ele possa, garantir que os migrantes tenham acesso a esse serviço, quanto também com os migrantes, para que eles possam entender como funciona esse sistema e possam acessar os serviços. Eu acho que o meu trabalho é muito importante para eles, assim, porque a gente orienta muito eles, porque chegam assim, perdidos, não sabem o que fazer, aonde que eu vou ir aí, todas essas coisas. Eles sempre estiveram ali. Eu me sentia afogada, mas graças a Adra e a ela, eu fui apoiada e a minha família também. Dar à luz a um bebê tem suas dificuldades e riscos, quanto mais nessa situação. Mas com a companhia de Nahara, Ruxbelis foi fortalecida e encorajada. As dores foram horríveis e o atendimento foi muito bom. As monitoras da Adra se aproximaram, me orientaram um pouco de como começar a minha maternidade e me ajudaram naquele momento. Esse momento também. Aí eu falei, fica tranquila, vai dar tudo certo, tua mãe tá lá. Aí aconteceu tudo. E fazer aquelas orientações da primeira semana. A bebê de Ruxbelis nasceu e teve que ser internada, pois nasceu com icterícia, uma condição que causa uma cor amarelada na pele. Mas foi tratada e hoje está em ótimas condições de saúde. Ruxbelis conseguiu retomar os estudos e sua família conseguiu trabalho e uma casa para morar. Eles falavam para mim, essa família, que a gente quando faz aquela visita, eles têm assim, aquela esperança, assim, que alguém está pendente deles. Yesirê vai conseguir sair da ocupação? Ruxbelis e sua família vão prosperar? Essas são perguntas difíceis de responder, mas uma coisa é certa. Com a ajuda da Adra, um pequeno empurrão foi dado para superar-se. Primeiro, dou graças a Deus porque minhas filhas já estão estudando. Já estão na escola. E quero me superar. Superar-me. Agradeceria muito e que sejam muito abençoados. Estou muito agradecida tanto a Nahara, que foi uma das colaboradoras, quanto outros monitores que também estiveram lá. Agradeço a eles também. Eu acho que sou muito abençoada por poder ajudar dessa forma a essas pessoas que são do meu país, que passam tanto sofrimento. Acho que é uma bênção eu poder ficar nesse trabalho e dar essa orientação, essa ajuda a quem necessita. Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. Na crise migratória venezuelana, o estado de Roraima, que faz fronteira com o país, foi o destino de muitas pessoas. Sem dinheiro, muitos ficam em situação de rua, outros vão para as ocupações e outros conseguem uma vaga em um dos 7 abrigos montados pela Operação Acolhida, a força-tarefa do governo brasileiro para gerir a situação. Este é o abrigo de Tuaranoco, onde hoje cerca de 1.300 pessoas estão abrigadas. Apesar de ser um lugar com muitas necessidades, para quem veio às vezes sem um lugar para ficar e muitas vezes acabam ficando na rua, isso representa muito e resgata um sentimento bem importante, o de sentir-se em casa. Neste caso, a casa são as chamadas carpas, o espaço onde as famílias vivem. É pequeno, mas se bem organizado, é melhor do que ficar na rua. Nos abrigos da Operação Acolhida, diversas organizações prestam serviços essenciais. Dentre elas, a ADRA,
a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, juntamente com a Unicef, que são responsáveis pela saúde e higiene dos abrigados, principalmente as crianças, gestantes e idosos. Acho que o maior desafio é a questão exatamente do peso, né? Da desnutrição. Agora a gente até consegue, já está um pouco controlado isso, mas ainda tem alguns casos que a gente acaba encontrando e que a gente tem que ficar bem de perto, bem juntinho, para poder a gente conseguir fazer com que essa criança não evolua para óbito, né? Então nós temos uma equipe instalada em cada abrigo, que nós temos uma presença de uma nutricionista, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem e monitores de saúde que atendem essa população. Bom dia, meu nome é Jonathan Carias, tenho 29 anos de idade e estou há 3 anos no Brasil. Sou formado, sou técnico de enfermagem na Venezuela. Infelizmente, à medida que ia estudando, começou um momento de protestos e foi a crise mais forte da Venezuela. Quando havia um familiar doente, meu salário não dava. Mesmo trabalhando com a saúde, no hospital temos que comprar os insumos. E fiquei frustrado. O salário não dava para ajudar a família. Passei tantas coisas estudando e aquilo que exercia não dava. Não dava para sobreviver. Então decidi sair do país. Migrei para o Brasil. Jonathan é um jovem simpático, alegre e disposto. E ainda muito jovem, desconhecia as muitas barreiras para construir uma vida em outro país. Ele viu que no Brasil, assim como os amigos, os colegas, outras pessoas vinham para cá e tinham oportunidades, ele viu aqui o Brasil como uma fonte de oportunidade para ele crescer. Eu pensei que era fácil, não sabia. Eu só escutava Brasil na escola, mas não sabia o idioma e não sabia nem como chegar ao Brasil. Quando cheguei na rodoviária. E essa foi uma ficha que caiu na minha vida, porque não tinha família aqui e quando cheguei na rodoviária foi outra realidade. Não tinha documentos, estava como homem solteiro, tinha que esperar que todos comessem para depois ver se sobrou algo para eu comer. Tinha que compartilhar banheiro, lavar roupa, dormir na rua. Foi um trajeto complicado. Jonathan é uma pessoa que tentou de tudo em seu país e veio ao Brasil por necessidade, motivado por outros membros da família que fizeram o mesmo. Foi acolhido no abrigo do Pricumã, um dos 7 abrigos para migrantes hoje presentes no estado. Mas apesar de saber que necessitava de tanto, Jonathan não deixou de tentar ajudar também. E sendo enfermeiro, abordou um dos trabalhadores sociais do abrigo. Perguntei qual era a função dela e ela me disse que era enfermeira e me conectei. Ela me disse que era monitora de saúde e eu perguntei como fazia para ser voluntário, para poder exercer a minha carreira, né? E ela me disse, vem, vamos pro escritório. Ela me apresentou para a equipe, conheci outras pessoas e ali começou minha carreira voluntária com a ADRA. A gente conheceu o Jonathan como voluntário ainda no abrigo, então foi o abrigo que ele foi alocado. Então, como ele automaticamente é da área de saúde, é enfermeiro, ele quis fazer parte. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer algo aqui dentro do abrigo que eu possa ajudar vocês? Quando fiz o voluntariado, era Jonathan, preciso que você explique isso. Jonathan, naquele tempo eu não entendia muito. Mas tentava e ajudava no que podia. A ajuda de Jonathan no abrigo foi tão importante e seu gosto pelo trabalho cresceu tanto que ele decidiu não seguir seus parentes para tentar a vida em outros lugares do Brasil. O desejo dele era seguir ajudando seus compatriotas em Roraima e ele se candidatou para isso. Ele participou de um seletivo. Então nós tivemos um seletivo há 2 anos atrás, na área de saúde. Ele se candidatou, nós vimos o currículo dele, muito bom por sinal, fizemos a entrevista e ele estava disposto a trabalhar também. Comecei trabalhando no Rondon 5,
Dali fui transferido para Pacaraima, vivi essa experiência trabalhando 1 ano em Pacaraima e agora voltei para cá no Rondon 5. E todo dia se apresentam diferentes desafios, como, por exemplo, temos feito um parto. E nós auxiliamos, estamos prontos para isso. Todo dia tem um desafio e algo novo. Hoje, Jonathan trabalha no abrigo Rondon 5, atendendo aqueles que tanto precisam. Ao encontrá-lo, caminhamos juntos e indago qual a sensação de hoje trabalhar no mesmo lugar onde ele mesmo foi um dos atendidos. Muito particular, não? É assim. Como eu vivi em um abrigo, sei o que se sente. E isso me serve agora, porque as pessoas ficam deprimidas e frustradas, porque eles querem sair e ver sua família. E como eu passei por tudo isso e vivi num abrigo, isso me ajuda para dar-lhes ânimo. Porque na maioria dos casos, eles acham que chegamos e nos deram um colete. Acham que atrás do colete não tem uma história. E quando contam minha história, eles ficam mais tranquilos. Dizem, você passou por isso? Sério? Sério, passei tudo isso para chegar onde estou. Jonathan veio com muito pouco, mas a bagagem de experiências que ele trouxe hoje são uma inspiração para muitos, expressando o significado real da Adra em sua história. A Adra, para mim, vou expressar em uma palavra: acolhimento. De verdade. É essa a palavra. Se sente quando passamos um momento de dificuldade e buscamos a nossa mãe? Assim é a Adra para mim. Passei por momentos difíceis e a Adra esteve lá. Adra. Com a ajuda da Adra, Huxbellis cuidou do seu bebê, assim como o projeto cuidou e segue cuidando de Jonathan. Um cuidado que ainda pode alcançar mais pessoas, pois o número de pessoas cruzando a fronteira em Roraima segue alto. As pessoas que estão migrando, elas continuam, então vai se renovando a cada dia. E os serviços, eles não acabam. Cada dia nós temos novas pessoas entrando nos abrigos, novas pessoas também entrando nas ocupações espontâneas, novas ocupações espontâneas se formando a cada dia. Então, mapear e fazer esse acompanhamento é sim um grande desafio para o Projeto Emergência Roraima. A gente tem essa parceria de longa data, né? E acho que a Adra também é um parceiro fundamental para o Unicef, não só aqui no Brasil e nesse contexto, mas também no mundo como um todo. Trabalhamos para ter resultados, para melhorar a qualidade de vida de crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Na crise migratória venezuelana, são muitas as histórias não contadas, mas que, com um leve impulso, tornam-se histórias prontas a serem conhecidas e inspirar a quem ajuda e quem é ajudado. Apesar do desafio, da dificuldade que a gente teve e tem, elas são muito pequenas diante das muitas bênçãos que eu consegui ver pessoalmente, com meus olhos. Agora, meus sentimentos são misturados, porque já tinha 3 anos que não lembrava essa trajetória. E isso me gera um misto de sentimentos. Mas a maior satisfação é trabalhar com meu povo, ajudar no que mais posso. Você já imaginou ter que sair do país que você ama e deixar tudo para trás, inclusive a sua família? Esse foi o caso de Huxbellis e Jonathan, mas não só eles, senão tantos outros que passaram por aqui. Hoje são centenas de milhares de venezuelanos vivendo em todo o Brasil. Felizmente, existem pessoas e organizações prontas para ajudar, como a Adra, que descreve bem o que foi escrito em Mateus, quando Jesus disse: "Pois eu estava com fome e me deram de comer, eu estava com sede e me deram de beber, eu era estrangeiro e me receberam em sua casa." O Brasil e a Adra têm acolhido o povo venezuelano, mas você também pode fazer parte desse acolhimento contribuindo de diversas maneiras com a Adra Roraima. Apoie, se envolva e mostre que a justiça, compaixão e amor não enxergam as fronteiras.